eu deixei por último o número 5 de ordem, que é o relatório da presidência. Eu pensei em ler, mas é um tanto quanto longo, então eu não vou conseguir. Pensei em ler a nota de apresentação. Falei, não é o meu estilo, eu não leio voto, eu não consigo. Então, se Vossas Excelências me permitem, eu vou fazer um breve apanhado dessa apresentação e do relatório de gestão desse primeiro ano. Cumpro o artigo 26, inciso 2, letra R do Regimento Interno, na apresentação desse relatório. Gostaria de observar que foram, durante esse ano, nomeados mais de 1.800 escreventes e tomaram posse cerca de 1.300 e poucos, como consta exatamente, o exato número aí. Mas foram nomeados muito mais, mas, infelizmente, como nós sabemos, o número de posse é menor. Com isso, nós conseguimos segurar bastante as comarcas do interior, algumas estavam com muita dificuldade, sem servidor. Nós tivemos aí o ano de 2019 sem nomeações, 2020 sem nomeações, 2021 sem nomeações. Finalizamos 2019 em contingência por causa da Fundeb. Houve alteração do índice de responsabilidade fiscal, todos se lembram disso. Foi do dia para a noite, nós fomos de 4,7 a 5,7. Foi por causa dos 10 bilhões do Fundeb. Aquela comunicação do Tribunal de Contas. Depois nós tivemos uma contingência absoluta no ano de 2020, e já a partir de maio de 2020 até o final de 2021, a lei complementar no 73. Então, também nós não tivemos nomeações, e nesse período tivemos cerca de 4.800 aposentadorias, infelizmente, alguns poucos falecimentos e algumas exonerações. Então, o que se buscou nesse primeiro ano, nos concursos que podiam ser aproveitados, foi a nomeação do maior número possível, o aproveitamento do maior número possível de servidores. Ao mesmo tempo, desde 2019, não se nomeavam, na primeira instância em especial. Eu digo que das nomeações, são quase 1.705, se me falha a memória, 99% são da primeira instância. Nós não tínhamos assistentes dos juízes de primeiro grau, alguns sem nenhum assistente, outros com um assistente. Não tínhamos chefes, não tínhamos coordenadores, não tínhamos supervisores. A situação estava realmente muito complicada em razão dessa prolongação de um período de dificuldade econômico-financeira, quer decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão do Fundeb, a alteração que ocorreu no final de 2019, quando os concursos estavam justamente no final para a nomeação. Tanto que todos aqui se lembram que dos mandados de segurança que foram interpostos, 99% foi denegada a segurança pela informação da contingência financeira do tribunal, contingência financeira de outros, de autarquias e do próprio Estado. Acho que todos se lembram disso. Foi uma série de denegações sob esse fundamento. Então, o que se buscou foi dar essa situação de maior conforto à primeira instância, que era absolutamente justa e sob o sentido de justiça que estava ao alcance do tribunal. E essas nomeações. Nós temos, para o ano que vem, as nomeações da primeira RAGE. Estou aguardando ansiosamente a sanção da lei do 5º assistente, para que nós possamos começar a dar andamento e completar o quadro. Nós tivemos, nesse ano, ainda um aumento na arrecadação. Esse aumento na arrecadação vem se sucedendo de 2020, 2021, 2022, 2020 e 2021 por ato da Corregedoria, e esse ano por ato da Presidência em relação ao 2º grau, com a queima da guia de custas em 2º grau, e a interrupção do sistema de pagamento D0, D30. Só o Estado de São Paulo
tinha isso, D0, D30, então eu chegava, eu pagava, como nós pagamos com o celular alguma conta, e por equívoco, alguma coisa, eu cancelava esse pagamento depois. E nós tivemos muitos problemas desse naipe, é a razão pela qual nós ficamos, em razão desses equívocos, por equívocos, nós ficamos com a redução obrigatória para D0, ou seja, a taxa judiciária é tributo, não há dúvida, o Supremo já assim declarou, inclusive em relação à nossa lei especial, e o pagamento é de ser à vista. Com isso, nós tivemos um aumento da arrecadação de 15,5% aproximadamente. A busca da nova lei de custas, que também veio da Corregedoria no final de 2001, é a tentativa da garantia da autonomia administrativa e financeira em todo o custeio do tribunal. Não parece muito, mas garante todo o custeio. E aí eu gostaria de fazer uma observação. Nós temos muitos reclamos da Ordem dos Advogados do Brasil, da ASP, porque o que antecede a todos os reclamos específicos, né, chegaram a dizer que a nossa arrecadação era de 5,6 bilhões mês. A nossa arrecadação foi de 1,2. Está na transparência, todos têm acesso, mês a mês, inclusive. Mas o maior reclamo é que eles não tinham sido ouvidos. Aí eu lembrei, tanto a OAB como a ASP, que quando foi feita a proposta da Lei Nacional de Custas pelo Conselho Nacional de Justiça, que enviou o projeto ao Congresso Nacional, e lá está em aguardo de apreciação, houve participação de todas as classes dos advogados, a OAB Federal, a ASP de São Paulo teve participação e outras tantas. E nessa lei nacional, a taxa, a alíquota da taxa, por exemplo, da taxa inicial, que nós fomos de 1 para 1,5, lá é de 2. O valor do agravo é bem maior que o nosso. Aliás, toda a evolução ou aperfeiçoamento do sistema de custas da lei proposta pelo Conselho Nacional de Justiça com a participação da advocacia é maior que o nosso. Ora, se era maior que o nosso, não havia razão para que isso fossem previamente ouvidos. Até porque o reclamo é que está aumentando muito. Tá? Então, queria fazer essa observação igualmente. Outro ponto importante dentro da administração diz respeito ao pagamento dos precatórios. Tá? Eu cansei de ouvir isso e era uma coisa que me incomodava muito. Primeiro, porque não era verdade. Segundo, porque algumas situações geravam uma injustiça imensa, estúpida, aos súditos do Estado, né? Na realidade, aqueles que postularam a prestação jurisdicional tiveram e acabam ficando numa situação muito difícil, que diz respeito aos precatórios. Em 2019, nós tínhamos o prazo de 3 anos e meio para processamento na UPFAS. 3 anos e meio. Isso gerava um número de sessões muito grande. Né? Nós chegamos a sessões de 20% do valor total, 30%, 40%. Isso é vontade da parte, não diz respeito ao judiciário. Se ela quiser ceder ou não quiser ceder. Mas o que incomoda é que os valores estavam depositados. Ou seja, essa morosidade na efetividade, na execução da jurisdição já prestada, gerava muito prejuízo. Então, foi implantada 1, 2, 3 forças-tarefas. Isso foi reduzido de 3 anos e meio para 8 meses. Hoje, o Corregedor-Geral não me deixa errar, acho que são 3 meses. Nós estamos em 3 meses e meio na UPFAS. O DEPRE, que não fazia pagamento direto, salvo os acordos do município da capital e alguns da Fazenda Estadual, começou a fazer pagamentos diretos. Ou seja, nós precisamos
ter o precatório, ele entra, não havendo problema evidente de sucessão, tá? Ou seja, quem entrou com a ação foi Getúlio Evaristo dos Santos, Getúlio Evaristo dos Santos está ali, é a mesma pessoa. Por que não pode receber se o depósito foi feito? Tem que ser uma coisa ágil, né? Até porque, quando o Getúlio Evaristo dos Santos entrou com a ação, ele tinha cabelo, ao tempo da petição inicial. Verdade. Que demora muito, essas ações demoram muito, porque elas são relativamente rápidas em primeira instância, hoje são rápidas em segunda instância, mas depois se perdem, até por repetitivos que se abrem, depois não se adequam com perfeição, ou por causa do litisconsórcio multitudinário, né? Então, isso precisava ser agilizado, e aí é um ato conjunto da Corregedoria com a presidência. Nós estamos buscando essa maior agilidade, não só na UPFAS e no DEPRE, mas em todo o Estado, em todas as varas que julgam matéria que tem a observação dos precatórios, do antigo artigo 730 do Código de Processo Civil de 73. Aqui lá eu sabia tudo de cor, era tão fácil. Então, isso é uma coisa muito importante, isso tá sendo feito, e isso acaba com uma coisa que me irritava muito também, que é dizer que o judiciário não paga precatório para receber spread. Primeiro que não é verdade. Do depósito judicial, o precatório não corresponde hoje nem a 4%. Ou seja, da totalidade, é muito pouco. O depósito judicial, o grosso, é aqui na frente, é no João Mendes. São em ações comuns, ações comuns de varas cíveis. Aí os colegas do direito privado conhecem muito melhor do que eu. Tá? Então, uma coisa que nós estamos, a ideia é chegar no final do ano, não vou dizer zerados, porque nós temos situações de sessões que têm que ser verificadas, nós temos de sucessão, que o que geralmente pega é a sucessão. Então, mas a ideia é reduzir muito, e que o DEPRE consiga, de uma vez por todas, fazer os pagamentos diretos sem as objeções de cessão e sucessão. Aqui houve um desenvolvimento muito grande em relação à área de TI, houve devolução de prédios, nós reaproveitamos espaços. Com a mudança do horário de fórum das 9 às 5, a economia é enorme. Houve uma facilidade para todos os juízes, uma facilidade para todos os servidores no horário único. No início houve algum reclamo da advocacia, também superado, não houve mais nada, porque é só uma adequação, são 8 horas. Né? Ao invés de fazer das 9 às 19, nós trabalhávamos em turnos, e eram também turnos de limpeza, turnos de segurança. Essa redução ela ganhou um espaço muito grande. E, com isso, são alguns milhões que foram economizados. Ainda, por força da resolução 800-850 e sua aplicação também em segundo grau, nós conseguimos devolver até agora, vamos finalizar até o início de janeiro, devolução de 5 prédios, e concentrar todo esse trabalho que é desenvolvido em outros prédios próprios que nós tínhamos e não estavam sendo utilizados. Então, saímos do locado e fomos para os prédios próprios, só num único caso que nós tínhamos um locado, um próprio, e os dois foram transferidos para um outro próprio. Ou seja, de um jeito ou de outro, eu passo a pagar de segurança e limpeza um único prédio, não 2 prédios, e não pagamos a locação. E todos os prédios que nós temos são muito grandes. Nós assumimos esse ano a construção, a finalização da construção de Jacareí, porque o acordo do município não tinha condições de cumprir, por questões econômicas supervenientes. Era uma obra de 23 milhões. O esqueleto da obra foi levantado, e aí o município falou: não tenho dinheiro para acabar a obra.
O que eu tenho são 5 milhões. E faltavam os 23 milhões. Eu mandei entrar em contato com o senhor prefeito municipal. Falei, o senhor tem 5 milhões? Tem, perfeitamente. Então vamos fazer um convênio, o senhor transfere os 5 milhões para o tribunal e o tribunal assume a obra. Não dá para se aguardar, ficar esperando, aquele esqueleto ia apodrecer. E o Fórum de Jacareí precisa urgentemente de um novo prédio. O Tribunal de Justiça assumiu esse compromisso e está levantando esse prédio. Tá? Então, nós diminuímos os prédios locados, melhoramos o aproveitamento dos prédios, trocamos o data center, já foi determinada a troca de todos os computadores por monitores maiores, com mais nitidez, computadores mais modernos, todo um sistema, isso já está em licitação, a previsão de entrega é de 2 anos. Até porque nós temos problemas com chips, esses chips são a matéria-prima, todos já devem ter lido, basicamente da Ucrânia e União Soviética, da Rússia. Então, diante da situação conflituosa da região, está um pouco difícil que se receba a matéria-prima necessária, mas geralmente demora os 2 anos mesmo. Toda vez que nós trocamos, para irmos da primeira troca à última, levam 2 anos. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, isso é demorado mesmo. Eu queria... Tem outras tantas coisas, mas eu não vou ficar cansando os senhores e as senhoras. Eu queria, no final, agradecer aos senhores integrantes do Conselho Superior da Magistratura, que muito colaboram com a administração, aos senhoras desembargadores e desembargadores desse órgão especial, que sempre são absolutamente atentos à administração pública e preocupados com a administração pública, e todas as matérias que foram postas foram apreciadas com agilidade no que diz respeito às questões da presidência que são submetidas a este órgão especial no que toca à administração pública. Um agradecimento a todos os desembargadores, juízes e nossos servidores, porque todos se dedicam e todos colaboram imensamente. E aí eu quero, em especial, agradecer aos juízes assessores, todos eles, que trabalham comigo, muitos desde a presidência, desde a corregedoria, desculpe, a maioria deles, e os senhores secretários e secretárias do Tribunal de Justiça, que têm desempenhado um papel fundamental, tá? Primeiro, porque tem a paciência de me aguentar, porque já não é uma coisa muito fácil. Eu confesso que eu sou meio chato com as coisas, eu cobro muito. Mas tem se dedicado, as secretarias têm tido um rendimento muito bom, os prazos têm sido diminuídos quase que pela metade, porque demorava 1 mês, está sendo feito em 15 dias, está se buscando uma maior agilidade. Apesar de ter ocorrido já a reestruturação dos cargos de presidência com a extinção de 147, 145 cargos comissionados que foram extintos, e eu queria agradecer a todos, agradecer mesmo, falar que o que eu tenho é gratidão, né? E essa gratidão, eu lembro do obrigado, eu me sentir obrigado em retribuir, eu me sentir obrigado em agradecer a todos. Muitíssimo obrigado. Esse é o número 5 da pauta. Com a palavra a desembargadora Márcia Della Dea Baroni. Obrigada, senhor presidente. Eu vou ser bastante breve, porque pelo adiantado da hora, mas como eu falei na sessão em que votamos o relatório da Corregedoria, não poderia deixar de trazer a mensagem que tenho de muitos colegas de primeira instância, que tecem elogios à administração do tribunal, à frente de Vossa Excelência, com a atenção que tem tido. Essa nomeação dos funcionários foi de suma importância
para a primeira instância, e isso se reflete no trabalho, na boa vontade, é um movimento, e esse movimento, com certeza, está tendo bom reflexo. Então, eu trago, em meu nome e em nome de muitos colegas de primeira instância, um agradecimento especial pela gestão que está sendo feita, e também não poderia deixar de cumprimentar os nossos funcionários que fizeram esse relatório. É um relatório denso, é um relatório bonito, de fácil compreensão, ele está bem ilustrado, ele está muito bem feito, isso é trabalho dos nossos servidores. Então, além de cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento também os funcionários que, de certa forma, de qualquer forma, participaram desse relatório. Obrigada, senhor presidente. Todos participaram. Esse relatório, todos participaram. Com a palavra, Sua Excelência, senador Fernando Antônio Torres Garcia. Senhor presidente, eu também me penitencio pela fala, nós já estamos com o horário adiantado, mas eu não poderia deixar de me manifestar, dada a proximidade das coisas da Corregedoria com a presidência. O meu trabalho depende do seu, o seu também, em grande proporção, depende daquilo que faz a Corregedoria. E eu tenho observado ao longo deste ano, esse é o motivo da minha fala, a preocupação de Vossa Excelência, da sua equipe de juízes e de servidores da presidência, senhoras secretárias, senhores secretários, com a preocupação com o interesse público. Eu acho que Vossa Excelência tem pautado a sua administração nisso, na observância daquilo que interessa realmente às coisas do Poder Judiciário. Não há qualquer visão individualista, qualquer visão, eu diria, privada, mas sim daquilo que diz respeito ao interesse público. E nas minhas andanças pelo interior, saiba Vossa Excelência que os colegas estão satisfeitos com isso, apreciando o posicionamento de Vossa Excelência. O horário único, por exemplo, foi um sucesso. Vossa Excelência já instalou, está em fase de instalação, quase 35 unidades judiciárias, de maneira que é esse o judiciário que nós queremos, é esse o judiciário que nós precisamos. Então, minha palavra é de parabenização a Vossa Excelência pelos relevantíssimos serviços que está prestando ao Poder Judiciário Bandeirante. Muitíssimo obrigado. Eu já tinha parabenizado Vossa Excelência quanto à apresentação do vosso relatório, mas isso nós temos realmente em comum, é a visão do interesse público, a visão da instituição. Eu acho que é a visão de todos os magistrados. Desembargador Décio Notarangelo. Senhor presidente, rapidamente, eu gostaria apenas de me associar à homenagem prestada ao Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência. Todos nós sabemos a dimensão da tarefa do presidente do Tribunal de Justiça, uma instituição centenária, com mais de 40 mil servidores e um orçamento imenso e uma responsabilidade proporcional. A presidência de Vossa Excelência vem sendo exemplar no que diz respeito ao encaminhamento dos interesses superiores da instituição, a administração de forma republicana e merece ser enaltecida, e eu quero expressamente aderir aqui à homenagem que está sendo prestada nesse momento. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e à sua equipe e a todos os servidores do Tribunal de Justiça pela passagem de mais um ano de trabalho árduo. Era apenas isso. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.